É isso aí, galera. Tamo de novo aqui para passar mais um pouquinho de conteúdo para vocês. Neste momento eu vou falar um pouco sobre os métodos. Quais são as metodologias que eu utilizei no meu projeto, no meu trabalho, para poder evoluir ele. Mas antes de mais nada, aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, vai no Instagram, segue o nosso @tomorrowsbee ou vai no YouTube, Tomorrow's Bee Farm, beleza? Dá aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Ó, Tomorrow's Bee, não esquece. Beleza, galera? Bom, quem tá no Instagram vai ver as coisas meio que invertidas, porque eu estou gravando na câmera frontal, porque eu gosto de me olhar assim pra ver se eu tô centralizado, se tá legal, se não tá. Agora quem tá no YouTube já vai me ver mais retinho, vai ver o conteúdo tudo escrito do jeito certo. E é isso, galera. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre as metodologias, né? Esse vídeo será distribuído em duas partes. Eu já estou aqui com o meu trabalho em mãos, né? Esse trabalho, para quem não sabe, está chegando aí agora, ele foi publicado nessa revista aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, né, no inglês, né? Só para constar. Environmental Science and Technology Innovation é a revista da Universidade do Sagrado Coração, vulgo Unisagrado, de Bauru, onde eu me formei em engenheiro químico, beleza? Em 2022. Fechou? Então, galera, basicamente aqui eu trouxe um pouco de conteúdo para vocês para falar sobre as metodologias que nós vamos implementar. Eu tenho aqui a minha colinha do que eu preciso classificar aqui e visualizar com vocês. E nesse primeiro momento eu vou falar de 3 aspectos. A questão da multiplicação das colmeias, a seleção genética e o manejo pré-safra, que é dividido em uma tríade, uma pirâmide importantíssima na apicultura. Beleza? Então, vamos para cima, né, família? Sem mais delongas, vamos começar a falar um pouco aí sobre esse universo maravilhoso que é a apicultura. Bom, vamos aqui inicialmente colocar o nosso trabalho aí para que vocês visualizem estruturação empresarial para a maximização de produção dos produtos do agronegócio abelhas. Esse é o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E se você quiser ter acesso a esse material completinho, tá publicado nessa revista. Eu vou deixar o link aí no vídeo para vocês, que vocês queiram dar uma olhada. Ele tem o que? Umas 28, 30 páginas mais ou menos. Eu dediquei um ano, né, trabalhando nesse projeto, nesse trabalho científico. Foi um trabalho árduo, né, de campo e de desenvolvimento aí. Então eu peço que vocês leiam com muito carinho, olhem o meu trabalho, opinem, façam um comentário que vocês acharem que não tá legal. Coloca aí que a gente está nesse momento aqui para melhorar. Eu quero transbordar, trazendo conhecimento para vocês. E vamos para cima, né, família? Falamos demais já. Eu gostaria de compartilhar um pouco de conteúdo com vocês. Bom, inicialmente aqui, como vocês podem ver, aqui atrás de mim, esse conteúdo aqui eu deixo muito explícito que é um conteúdo extraordinário. Essa metodologia não vem da minha autoria, ela vem do professor Arminio da Cia da Abelha. Recomendo que vocês vão no canal dele para assistir os vídeos, mas são coisas básicas que a gente vê na apicultura. Esse tipo de manejo ele já deixa muito claro, gratuito, né? No conteúdo dele gratuito de YouTube você consegue ter acesso a essa tríade aí desse manejo de superprodução de mel. Lembrando que cada tipo de produtividade da abelha, ela tem 6 ou 7, se não me engano, subprodutos, que é o mel, o própolis, o pólen, o pão de abelha, a geleia real, a apitoxina e a cera. 7, é isso daí. São 7 produtos que a gente consegue tirar dentro de uma colmeia. Então, a diferença do pólen e do pão de abelha é que o pólen ele é coletado antes dela entrar na colmeia e o pão de abelha é coletado no favo, tá, galera? Para quem não sabe, essa é a diferença entre esses dois produtos, beleza? Então aqui eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre esses 3 aspectos: multiplicação de colmeia, seleção genética e manejo pré-safra. E nessa segunda parte do vídeo eu vou falar com vocês sobre a determinação dos dados e como eu fiz a tratativa de alguns probleminhas que eu tive aqui e a metodologia que eu usei nele. Então, tudo que foi de método utilizado nesse trabalho, nesse projeto, eu vou falar aqui com vocês com um pouquinho mais de tranquilidade aqui, para que a gente consiga conversar entre nós. Então, basicamente, galera, que essa metodologia
Achei aqui, ó. Tá na página, estamos na página, chegamos. Inicialmente, a aplicação do manejo pré-safra. Existem épocas que a gente faz esse tipo de manejo. Não é sempre, não é a todo momento. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Existe uma ferramenta que também vai ter vídeo aí no canal falando sobre o calendário apícola. O calendário apícola nada mais é do que uma ferramenta que a gente usa para determinar quando que a gente vai executar demasiadamente determinados manejos, certo? Então a gente tem a troca de favo, a alimentação líquida e proteica e tem a troca da rainha. Vamos explicar qual é a importância de cada uma dessas etapas para uma superprodutividade de mel, galera. Galera, mel, pensa no mel, beleza? Então é isso aí. A troca de favo ela é muito importante. Por que a troca de favo ela é muito importante dentro dos manejos de apicultura? De forma muito simplória e rápida, basicamente, que quando a abelha ela faz o seu ovéolo, né? Ela faz aquele canudinho onde a abelha rainha vai lá botar o ovo e vai nascer uma rainha. Toda vez que nasce uma abelha daquele ovéolo, a abelha operária vai lá, limpa aquele ovéolo e aplica uma fina camada propílica de própolis. É onde o favo de branco ou amarelinho ele começa a se tornar mais escuro. E conforme ela vai fazendo isso várias vezes, aquele fundo vai ficando cada vez menor e produzindo uma abelha menor. Lembrando, galera, a apicultura é muito volumétrica. Desde a constituição do favo, o encaixe da geometria do favo é literalmente desenhado para maior volumetria, né, de armazenamento de mel e também ali de produzir uma abelha mais rechonchudinha, né, vamos falar assim. Então, a troca do favo é importante por causa disso, porque quanto menor, mais preto esse favo tiver por causa da própolis que é aplicada, menor será o casulo, porque a abelha ela vem produzindo de costa a costa, a hora que ela encosta ela não avança mais o favo, porque ela tem que ter esse nível de passagem. Então ela chegou aqui costa a costa, ela veio produzindo favo lá de cá, ela encostou costa a costa, é o nível de passagem. Então ela não produz mais favo ali. Então a partir desse momento, ela vai começar ali a colocar o ovinho, crescendo, nasce a abelha, vai lá, coloca a camada de própolis, coloca outro ovinho, vai, nasce e tal. Essa camada de própolis é para higienizar aquele ovéolo, porque fica restinho, né, de comidinha ali e tal, do nascimento de uma abelha nova. Então, ela limpa, passa essa camada de própolis e isso vai fazendo com que o favo vai pretejando. E chega num momento que a abelha vai diminuindo de tamanho porque o espaço para ela se desenvolver é menor. Com o abdômen menor, porque a primeira parte do tronco dela ali não diminui de tamanho, porque ele fica para fora, o abdômen dela diminui de tamanho. É onde ela fica mais defensiva, uma abelha mais brava, uma abelha mais difícil de você controlar, e ela é uma abelha que carrega menos mel, certo? Então ela cai a produtividade. Então é importante você trocar o favo todos os anos. Todos os anos, durante o manejo pré-safra, troque os 10 favos de sua colônia. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do manejo pré-safra. Deixa eu ver aqui. Troca de favo. Alimentação. A alimentação, como a gente vai e tira o mel, a gente tira todo o suprimento que a abelha estocou para sobreviver durante esse período de entre-safra. Então a gente tem que repor essa alimentação. E a partir do momento que a gente repõe essa alimentação, a gente dá a carga energética, além dela puxar com mais rapidez e mais eficiência o favo que você trocou, ela vai também utilizar da proteína ali, do aminoácido que às vezes a gente coloca para dar um boom na postura, ela utiliza daquele alimento para manter as larvas, manter os ovos, manter a produtividade de abelhas na colmeia. Então é muito importante a gente disponibilizar esse alimento a partir do momento que a gente tira o mel, porque o mel é valioso, a gente retira o mel, vende esse mel, e o dinheiro que esse mel nos retorna é muito maior do que o açúcar que a gente vai misturar com água e dar para elas consumirem no período de escassez. E tem também a alimentação proteica, não podemos esquecer da alimentação proteica, pois a alimentação proteica, que é o bife geralmente que a gente usa, ele tem 30% de proteína de vegetais e serve como se fosse o pólen para a abelha. Então esse pólen ele é muito importante, galera, porque esse pólen ele dá a base
material para a constituição da geleia real. Elas produzem a geleia real com base nessa proteína que a gente fornece para a abelha. E se não tiver essa proteína, ela capa, ela vai embora, certo? Então a nossa ideia como apicultura é manter essas abelhas dentro da colmeia. Então a gente tem que manter a quantidade de proteína correta ali dentro, e no mínimo 30%, beleza? Então, trocamos os favos, alimentamos com açúcar e água e disponibilizamos a proteína, através do bife proteico, certo? E tem o terceiro pilar, que é a troca da rainha, galera. Por que é realizada a troca de rainha dentro de uma colmeia do gênero Apis? A partir do primeiro ano que uma rainha normal nasce, no primeiro ano de vida, ela está no auge da sua postura, botando 100% diariamente, aqueles 2, 3 mil ovos por dia. E quando passa-se um ano, ela cai 30% da sua produtividade. Passou-se mais um ano, ela cai mais 30% daqueles 70% que sobrou do ano anterior. Então, lembra, cada ano que se passa é 30% a menos de produtividade, certo? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque aí começa a aparecer aquelas falhas na colmeia, sabe? Aqui tem abelha, aqui não, aqui tem abelha, aqui não, aqui tem abelha, aqui não. Aí a gente vê aquele favo que não é completinho. Então isso é um problema também. Então a partir daí a gente tem essa ideia de que toda a rainha tem que ser substituída anualmente por uma princesa nova e que vai continuar a proliferar e botar 100%, pois 30% a menos de abelha dentro de uma colmeia é 30% a menos de produtividade para aquela colmeia. Produtividade é muito importante e a produtividade de abelhas é muito importante. Eu falo que o apicultor ele não produz mel, ele produz abelhas, pois a abelha produz o mel e a gente consegue retirar esse mel para fazer o proveito e o aproveitamento, né, a venda, a comercialização, e a gente disponibiliza uma casa adequada, um manejo adequado, uma proteína quando ela não tem, uma alimentação líquida quando não tem. Então a gente zela pela abelha e esse é o retorno que a gente tem, beleza, galera? Então, aquela ideia de B-movie, que o apicultor acaba com tudo e não sei o que tem, é um pouco muito... Foi um jeito da Disney dar uma sanada nesse conteúdo aí, mas a gente tá aqui pra sanar essas coisas, essas dúvidas de vocês, beleza? Fechamos aí o primeiro ponto das nossas metodologias utilizadas. Essa é uma metodologia da CIA da Abelha, lembrando, professor Armindo Vieira Júnior. Gosto muito deles, é meu professor, meu mentor. Grato aí, professor, tudo de bom para nós e vamos para cima. Bom, a troca de favos velhos, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, aqui de baixo, tá vendo favo preto, 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 tudo. Aqui já é com uma cera nova, é onde ele tem a postura totalmente preenchida, certo? E aqui a gente tem uma postura irregular, favo preto e tudo mais. Por isso que é importante a gente trocar, né, o caixilho anualmente. Bom, a alimentação. Bom, a alimentação ela é uma base de açúcar e água, no caso da líquida, né? E aminoácido. Geralmente a gente usa o Glycopan Energy com proporções adequadas para não afetar a colmeia e também auxiliar, né? Então aqui eu tenho a composição do bife proteico. Ele basicamente que vai soja, farinha de soja, creme de milho, aveia, farinha de arroz, açúcar, aminomix, essência de baunilha e mel de abelha para fazer esse bife que vocês estão vendo aqui, beleza? E o xarope, basicamente 70%, uma proporção de açúcar e água e promotor de crescimento. A alimentação ela tem como objetivo produzir abelhas e manuter os favos, então é isso que é a importância, tá? Fazendo um check bem rapidinho aqui nesse conteúdo que eu esqueci que eu tinha slide disso, galera. E também aqui a gente não pode esquecer da nossa glamourosa abelha rainha. Olha como ela é linda, o abdômen dela é muito mais desenvolvido. E essa daqui é uma realeira, é onde nasce uma abelha rainha. Beleza, galera? Então aqui eu falo um pouco sobre a questão dos 30%. Fechou? Então aí, um slidezinho bonitinho para vocês. Fechou? Bom, galera, uma das coisas mais importantes dentro da nossa pesquisa foi a questão da divisão de colônias. Por quê? Não adianta eu só trabalhar em uma colônia ou outra. O que importa também é aumentar a minha quantidade de colmeias. Tanto é que no começo da pesquisa a gente começou
a pesquisa em torno de 10, 12 colmeias e a gente chegou no final da pesquisa com 20 colônias analisadas, salvo minha memória, beleza? Então, assim, qual que foi a metodologia, qual é o método, Wesley, de divisão que você utilizou para aumentar esse plantel? É um método muito básico que todo mundo pode aplicar nos seus apiários e pode fazer diferença e aumentar a quantidade de colônias sem precisar ficar espalhando caixa a rodo, porque isso é péssimo, galera. O serviço que eu mais tenho medo de lembrar da época que eu fazia era essa questão de armar caixas. Mata dentro, material pesado nas costas, estragava tudo, e entrava bicho, e entrava guaiquica, e nossa, virar aquela coisa louca. Então eu não gostava de fazer esse tipo de trabalho. Então, a divisão, ela veio com forma de revolucionar. Você está no apiário, você faz uma divisão. É muito tranquilo, é só você ter um enxame que tem as características para ser dividido. Então, basicamente o esquema é esse aqui. A gente tem uma caixa mãe, que tem todos os favos completos, né? E aí a gente divide entre duas caixas, uma caixa mãe e uma caixa filha. Basicamente, que a caixa mãe é a caixa que fica com a abelha rainha nela, e a caixa filha é a que fica sem a rainha. Então a gente leva a mãe para um local mais ou menos a 15 metros da caixa onde a caixa filha vai ficar, porém na diagonal. Eu tenho uma caixa aqui, eu preciso levar na diagonal para o lado 15 metros, pelo menos, beleza? Então, basicamente, 15 metros de distância, aqui nesse de baixo está falando, beleza, galera? Então a caixa filha fica mais ou menos 15 metros de distância do novo local onde a caixa mãe vai ser instalada. Isso é muito importante a gente saber, pois essa metodologia é muito simples. O que vai acontecer? A caixa filha vai ficar sem uma rainha, as abelhas campeiras vão adentrar nessa caixa filha e vão perceber que não tem uma rainha. A partir do momento que elas entendem que ali não tem uma rainha presente por causa do feromônio que se ausentou, porque a caixa mãe foi levada para um lugar diferente, lembra? Elas vão começar a produzir o processo de produção de uma nova princesa. E ali, depois de 16, 17 dias, nasce uma nova princesa que foi escolhida pelas próprias operárias ali, que de um ovo larva fecundado, obviamente, porque não fecundado dá origem sempre a zangão, fecundado pode dar origem a uma princesa ou uma abelha operária. Elas escolhem uma larvinha ali em torno de 3 a 4 dias, perfeita, em perfeitas condições, algumas, né, que às vezes puxa mais de uma, duas, às vezes já vi até 10 realeiras, e elas hiperalimentam com geleia real, porque a geleia real é uma alimentação exclusiva da abelha rainha. E as larvas recebem essa alimentação, se eu não me engano, até o quinto dia, terceiro ou quarto dia de estado larval ali, do ovo até larva. Beleza? Mas a partir daí é feita uma mistura de pólen e mel e é fornecido para essas larvas, elas dão origem a uma abelha operária. Se você hiperalimentar com geleia real, dará origem a uma abelha rainha. Beleza? Então essa é a diferença, a alimentação determina qual abelha nascerá daquele ovéolo. Fechou? Então, esse método de divisão foi o método mais simples que a gente fez. E basicamente foi isso, beleza? Bom, antes de entrar no quesito de documentação, eu queria falar um pouco com vocês sobre a genética. A genética, eu vou voltar nessa imagem aqui da rainha, que ela é muito linda. Porém, a genética ela é muito importante por quê? Porque eu preciso identificar através dos dados, certo? Que eu coletei durante a minha pesquisa, eu identifiquei uma rainha de melhor qualidade. Como que eu faço esse rateio? Eu vejo a higiene, eu vejo a quantidade produtiva, eu vejo o quão de pólen está entrando, o quanto de mel está entrando, o quanto de postura aquela rainha está colocando. Então eu fiz esse cheque semanalmente, toda semana eu ia lá, abria, contava quantos favos de cria tinha, quantos favos de alimento tinha, sabe? Eu fui fazendo todo esse rateio para poder mostrar através de dados o quão importante é ter isso em mão, certo? Então, essa seleção genética é feita de acordo com isso. Eu quero uma genética inclinada à produção de mel, então eu vou atrás de rainhas, de colmeias que são super produtoras de mel. E aí eu vou pegar larvinhas daquela rainha, fazer um processo de produção de rainha daquelas rainhas especialmente geneticamente modificadas. O zangão ele tem parte especial nisso também, a gente não pode esquecer do zangão,
Por isso, às vezes, as pessoas fazem apiários isolados, num raio isolado, onde só tem aquele tipo de abelha, com aquele tipo de zangão que ele quer determinar, para fecundar aquela rainha específica. Então, só que isso daí já é um processo mais complicado. Então, é mais fácil para nós apicultores, principalmente iniciantes, selecionar genéticas de rainhas produtoras e trabalhar essa genética no seu apiário, substituindo as rainhas antigas por rainhas mais produtoras de mel. Se você quiser uma rainha com tendência de produção de própolis inclinada, você tem que buscar uma colmeia que mostra produzir mais própolis. No mesmo caso, geleia real, no mesmo caso, pólen, no mesmo caso, apitoxina, você tem que direcionar as características dessa colmeia, dessa rainha e produzir rainhas com essa genética. Beleza? Então é muito simples essa questão da seleção genética, ela foi feita dessa maneira. Só que eu vi, no período que eu analisei, que a gente precisa, para consolidar num apiário uma genética adequada para a produção de mel, de 2 a 3 anos mais ou menos. Beleza? Então não é do dia para a noite. É uma coisa que leva tempo. A apicultura leva tempo. Vamos com calma. Beleza? É isso aí. Bom, falei da divisão, falei do manejo pré-safra, falei da multiplicação da colmeia. O que eu vou falar para vocês agora? Documentações. Provavelmente vocês não vão estar vendo muito bem. No Instagram principalmente. No YouTube talvez vocês vejam melhor. Mas esses são os modelos de documentos que eu elaborei. Basicamente aqui é uma utilização de EPI, que é uma instrução de trabalho. Aqui tem o manejo pré-safra, instrução de manejo. Então foram esses os documentos que eu elaborei, onde o apicultor olha, acessa esse documento e fala: meu, o que eu preciso fazer? Isso. Ele vê um checklist, onde tem os dados, onde tem a metodologia que será utilizada, os cuidados que ele tem que ter ali ao efetuar aquele manejo, os materiais que são necessários para fazer aquele manejo e quais é o procedimento passo a passo. Então fica muito mais simples, fica muito mais fácil do apicultor, através desse acesso, executar o manejo de forma mais eficiente. Então esse tipo de documento foi muito importante também durante o desenvolvimento dessa pesquisa, para que nós conseguimos tomar decisões padronizadas e fazer cheques adequados, de forma com que esse conhecimento possa ser passado para outras pessoas de forma mais tranquila e mais fácil, beleza? Então aqui também eu tenho um modelinho de quais são os documentos que eu criei. Então foram 5 instruções de manejo, 5 instruções de trabalho e 5 registros operacionais, beleza? Vamos lá. Próximo, deixa eu só minimizar isso aqui. Beleza. Este documento foi muito importante para a determinação do banco de dados onde a gente ia trabalhar o nosso projeto, né, o nosso trabalho de conclusão de curso. Qual que é o objetivo desse documento? Bom, basicamente ali eu tenho colunas, né? Eu determinei 8 alimentações. Esse é os registros do manejo pré-safra. São 8 alimentações, uma alimentação por semana durante 2 meses, ou seja, são 8 alimentações que seriam programadas, mas geralmente na sexta, sétima ali já teve enxame que não precisou mais e já estava produzindo, então a gente cessa, beleza? Tanto é que a última coluna aqui, ó, ela está completamente vazia, fechou? E tem um registro também de manejo realizado, que é qual apiário que eu fui e qual que é o manejo que eu realizei naquele apiário, quantas colmeias ele tem. Tudo isso são documentos que faz eu ter uma noção de como aquele apiário está instalado, como que ele está desenvolvendo, quantas colmeias ele tem, se foi colmeia embora, se não foi, se tem material lá jogado, se eu preciso fazer limpeza. Tem tudo isso aqui, nesse aqui de baixo, nesse registro aqui de baixo. Agora no de cima a gente faz uma análise. Eu analisei, aqui tem a quantidade de... Aqui tem a quantidade de colmeias, de 1 até a 15ª, né? De 1 até a 15ª. Aí na primeira alimentação eu analisei quantos favos com filhote tinha e quantos litros de xarope eu havia colocado na semana que eu fui lá. Então, a partir do momento que eu coloco uma alimentação, eu espero ter uma resposta da colmeia. E se eu não tenho uma resposta da colmeia, eu tenho que ligar o alerta. Eu preciso trocar uma rainha, eu preciso fazer algum manejo, alguma coisa, porque algo está errado.
Então, a partir do momento que eu determino ali quantos favos de filhote tem, quantos litros de xarope, eu consegui identificar o quanto aquela colmeia está desenvolvendo, certo? Então, a partir do momento que eu determino quanto aquela colmeia está desenvolvendo, eu consigo tomar decisões sobre manejos futuros que serão realizados nessa colmeia, beleza? Aqui a gente já fala de dados operacionais e eu vou falar isso mais em resultados e discussões. Então, por hoje é só. Esses são parte das metodologias. Eu vou passar para o segundo vídeo sobre as metodologias, que foi como eu determinei esses dados e quais as ferramentas de garantia da qualidade eu utilizei para poder identificar problemáticas que a gente teve durante o projeto, beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Esse vídeo aqui vai ficar aí para vocês terem esse conhecimento. Lá no Instagram vai ter os cortes. Aqui no YouTube a gente vai ter os shorts também e o vídeo completinho para que vocês consigam ter acesso a esse conteúdo. Quer ver o projeto completo? Tem lá na Environmental, como que é o nome da revista aqui? Environmental Science Technology Innovation, a revista que foi publicada no meu trabalho científico. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida coloca nos comentários aí, chama no direct, manda mensagem, a gente está aqui para transbordar conhecimento para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para vocês. Beleza, família? Tamo junto, até depois do fim. Vamos para cima!